Existem muitos motivos para o governo censurar uma coisa. E mesmo que você não concorde, pode ter alguns desses motivos que você até entende, como o medo do conteúdo influenciar negativamente pessoas psicologicamente vulneráveis, por exemplo, como crianças. Mas e quando uma história não tem nada demais? Na verdade, tem inclusive uma importante mensagem social e o governo quer proibir, aparentemente por causa da cor do protagonista. Fica aí que eu vou falar mais sobre esse assunto. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Algures e hoje eu vou falar de uma situação muito absurda que aconteceu nos quadrinhos americanos há muito tempo atrás. E se você acompanha o canal há um tempo, deve ter assistido os vídeos que eu fiz sobre o Comics Code e sobre a EC Comics. Se você não viu, dá uma olhada e aproveita e se inscreve aí para não perder nenhum outro vídeo que eu postar. Mas para quem não viu os vídeos, aqui vai um resumo bem rápido para contextualizar. O Comics Code Authority foi um selo criado para censurar os quadrinhos americanos, né, que na época estavam sendo acusados de levar os jovens à delinquência juvenil, que era o nome do problema social que preocupava as famílias americanas na época. E por época eu quero dizer os anos 50. Com o Comics Code, as HQs tinham que passar por uma comissão que decidia se a história estava dentro das diretrizes do código ou não. Na teoria, HQs que não passassem pelo código não eram proibidas, mas na prática, nenhum distribuidor queria distribuir HQs que não tivessem o selo do código, e isso acabava condenando as histórias que não passavam pelo código. E provavelmente a editora mais afetada por isso tudo foi a EC Comics, que ganhou popularidade publicando justamente HQs de gêneros variados, mas que fugiam do que era considerado mais tradicional da época, digamos assim. Então a EC trazia, por exemplo, quadrinhos de terror com bastante violência gráfica, histórias de guerra que não celebravam o nacionalismo ou romantizavam a guerra, pelo contrário, muitas vezes criticando isso, e por aí vai, isso só para citar alguns exemplos. Então não é surpresa que em plena Guerra Fria, né, com a sociedade americana querendo construir um ideal que o Ocidente, em particular o capitalismo americano, era perfeito, histórias que questionavam essa narrativa ou que mostravam que a coisa não era tão bonitinha assim, acabavam sendo bem controversas. Tanto a EC foi fortemente impactada pelo Comics Code, que foi talvez a única grande editora da época que não conseguiu se adaptar ao código, não conseguiu sobreviver, tendo que encerrar suas atividades, enquanto outras editoras como a DC e Marvel conseguiram seguir adiante, adaptando a forma como escreviam seus personagens e seus títulos. A história da EC Comics é muito interessante, tanto que eu fiz um vídeo só sobre ela e ainda pretendo fazer outros. Mas aqui eu quero falar sobre um incidente em particular, que é simplesmente bizarro que tenha acontecido, mas que infelizmente aconteceu. Em 1956, o comitê do Comics Code, que avaliava as HQs, vetou a história chamada An Eye for an Eye, que seria publicada na revista Incredible Science Fiction número 33. Por causa disso, a EC decidiu republicar uma história que já tinha saído originalmente em 1953, na revista Weird Fantasy número 18, bem antes da existência do Comics Code. O título dessa história era Judgment Day, ou Dia do Julgamento, em tradução livre. A história do Judgment Day é até bem simples, mas muito interessante. No futuro, um astronauta humano visita um planeta habitado por robôs. Eles eram os seres dominantes daquele planeta, e ele vai lá representando a República Galáctica. Lá ele descobre que os robôs estão divididos em etnias funcionalmente idênticas, mas de cores diferentes, laranja e azul, onde os azuis possuíam menos privilégios que os outros. Acho que a alegoria aí é bem óbvia, O astronauta foi lá, representando a República Galáctica, como eu falei, para verificar se o planeta estava dentro dos critérios necessários para fazer parte, para entrar para a República Galáctica, uma espécie de ONU Galáctica, vamos dizer assim. Mas enfim, o astronauta decide que, por causa dessa discriminação, desse sistema social datado e defasado, a República Galáctica não tinha como admitir o ingresso
desse planeta no grupo até que essas questões sejam resolvidas e essa cultura, né, evoluísse, progredisse dessa situação. A gente não vê o rosto do astronauta, que é o protagonista, pela história inteira. Até que no último quadro ele remove seu capacete enquanto ele está indo embora, mostrando que ele é um homem negro e que se vê frustrado porque o planeta que ele visitou ainda está numa posição cultural que a Terra um dia já esteve e que felizmente não está mais. Hoje em dia essa história continuaria sendo interessante, né? Uma ideia interessante, mas não teria lá um grande impacto porque nós já vimos esse tipo de alegoria social e racial diversas vezes. Mas a gente está falando dos anos 50, né? Onde ainda existiam lugares para brancos e lugares para negros, onde negros não sentavam no mesmo lugar no ônibus que brancos e onde havia banheiros só para negros e assim vai. Então dá para imaginar que nem todo mundo ficou feliz com essa história. Entre essas pessoas estava o juiz que delegava sobre as histórias do Comics Code. Ele ficou muito indignado, mas não por causa da história, sim porque o astronauta era negro. Ele insistia que o protagonista não podia ser negro, mesmo nunca dando uma real justificativa para isso. Os editores da EC tentaram argumentar o óbvio, que ele ser negro é o grande ponto da história inteira. Coloca um branco ali e a história perde completamente o sentido, ainda mais naquela época. Depois de muito vai e volta, muita gritaria e muitas ameaças de processo por parte da EC, né, por parte do dono da EC, né, o Bill Gaines, a história acabou sendo republicada na íntegra, sem alterações. O que foi uma pequena vitória, mas infelizmente não foi suficiente para manter a EC em atividade. Incredible Science Fiction 33 foi a última HQ publicada oficialmente pela EC, que até tentou publicar mais alguma outra coisa depois, sem sucesso. Com títulos frequentemente provocadores que sempre tinham no mínimo uma história vetada pelo Comics Code a cada título, ficou simplesmente insustentável seguir adiante. E como esse era o grande chamariz da EC, né, as tentativas de publicar coisas mais chapa branca, digamos assim, não renderam muito fruto e a editora, logo depois desse incidente que eu comentei, se encerrou de vez. É importante entender que o tipo de história que foi na Judgment Day não era um caso isolado na EC. Tanto é que ela havia sido publicada 3 anos antes. A editora era bem conhecida por trabalhar com questões sociais e cutucar diversos aspectos da cultura americana, independente do gênero. Fosse terror, romance, guerra, faroeste, humor, não importava. Era uma editora que gostava de chocar, sim, mas que também ajudou a elevar o tipo de história que se contava em quadrinhos de gênero, principalmente por causa de histórias como essa, que não se esquivavam de jogar na cara do leitor que os Estados Unidos não eram aquela utopia consumista que era propagandeada na TV. Ou melhor, era para quem tinha dinheiro e para quem era branco e não fazia parte de nenhuma minoria. E eu acho importante ressaltar isso, para mostrar para as pessoas o quanto a gente perdeu com o fim da EC. Felizmente, a editora acabou tendo um grande legado, né, com títulos que continuaram sendo publicados por outras editoras depois, como a revista Mad, que até poucos anos atrás existia, publicada pela DC, e influenciou profundamente como se faziam histórias em quadrinhos, especialmente histórias de gênero e, mais especialmente ainda, histórias de terror. Ainda assim, foi um fim prematuro que tirou, né, dos leitores americanos muito do que poderia ter sido. Não vou me ater muito à questão do racismo ligado a essa história, porque, bem, não há muito o que falar nesse caso, né? E também é desnecessário dizer que, infelizmente, a gente está muito longe daquele futuro do astronauta, onde a Terra aprendeu a ver todas as etnias como iguais, né? E isso talvez seja a coisa mais chocante de toda essa história, né? Que a gente está no século XXI e as coisas não estão tão diferentes assim de como eram nos anos 50. Mas por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa informação. Já conhecia essa história? Tem alguma outra história bizarra que vocês conhecem de preconceito racial ou não envolvendo quadrinhos? Comentem aí. Bom, como infelizmente as histórias da EC praticamente não foram publicadas por aqui, teve um pequeno período nos anos 90 onde tentaram publicar contos da cripta por aqui, mas não durou muito e é muito difícil encontrar isso até mesmo em sebos. Eu vou indicar para vocês uma outra coisa mais que tem certa conexão.
Creepshow, que foi publicada aqui pela editora Darkside recentemente, apesar de ser uma HQ, na verdade, dos anos 80. E é um prato cheio para quem curte HQs de antologia. Creepshow adapta para quadrinhos as histórias presentes no filme, do mesmo nome, escrito pelo Stephen King. O filme é do George Romero, conhecido popularmente por basicamente ter criado os filmes de zumbi como a gente conhece hoje. A história tem 5 histórias curtas, né, de terror, todas escritas por Stephen King, ilustradas pelo grande Bernie Wrightson, e tem total a vibe das HQs de terror da DC Comics. Até porque o filme Creepshow é, na verdade, totalmente inspirado pelas HQs da DC. Não tem muito o que falar a respeito desse álbum, não sei se você gosta desse tipo de coisa, compre, porque vale muito a pena. Deixa eu mostrar algumas páginas aqui, só para vocês verem um pouco da arte do Bernie Wrightson, que eu sou suspeito para falar porque eu sou um grande fã do Bernie Wrightson. Então, aqui uma vibe super monstro do pântano aqui. Tem uma página que eu adoro. Deixa eu ver se eu acho. Essa página é muito boa. Não tem nada de terror, mas eu acho incrível essa página. Se vocês querem uma página de terror, a página anterior é essa aqui. É super de terror. Como eu falei, se vocês gostam, comprem. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Se vocês comprarem usando esse link, eu ganho os trocados, então já sabe. Usem aí. E era isso por hoje. Até a próxima.